Existem momentos em que a ciência ultrapassa limites que jamais deveriam ser tocados. Experimentos feitos em nome do progresso, mas que abriram portas para consequências sombrias. Hoje, você vai conhecer alguns dos testes mais perturbadores já realizados, muitos deles reais. E eu te aviso, alguns desses casos ainda deixam cicatrizes no mundo moderno. Prepare-se, o que você vai ver agora não é para os fracos. 1. O experimento Filadélfia, o navio que desapareceu. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos buscavam qualquer forma de vantagem, e foi então que surgiu um projeto tão secreto que muitos acreditam que nunca deveria ter existido. O chamado Experimento Filadélfia. A ideia era simples e ao mesmo tempo aterrorizante: tornar um navio invisível. Relatos afirmam que no dia do teste, uma névoa verde envolveu o navio. Luzes começaram a piscar e então o navio simplesmente desapareceu. Testemunhas garantem que ele reapareceu minutos depois, a quilômetros de distância. Mas o pior foram os tripulantes. Alguns estavam desorientados, outros completamente fora de si. E há quem diga que homens foram encontrados, fundidos ao metal do casco. O governo nega até hoje, mas as histórias jamais desapareceram. 2. Projeto MK Ultra, controle da mente. Décadas depois, outro experimento entraria para a história como um dos mais cruéis já criados. O projeto MK Ultra, um programa real da CIA. O objetivo? Explorar a mente humana, controlá-la. Centenas de pessoas foram usadas como cobaias, algumas voluntárias, mas a maioria nem sabia que estava participando. Drogas potentes eram administradas sem consentimento. Hipnose, privação sensorial, tortura psicológica. Tudo em nome do controle mental. Os arquivos foram destruídos, mas o que sobrou é assustador. O experimento acabou, mas deixou marcas em vidas que jamais se recuperaram. 3. A prisão de Stanford. O caos em 48 horas. Anos depois, outro experimento colocaria à prova os limites da moral humana. O estudo da prisão de Stanford. Voluntários comuns foram divididos entre guardas e prisioneiros. Em menos de 2 dias, tudo saiu do controle. Os guardas começaram a humilhar, ameaçar e abusar psicologicamente dos prisioneiros. Os prisioneiros perderam identidade e esperança. O experimento deveria durar 2 semanas. Teve que ser encerrado em apenas 6 dias. A linha entre autoridade e crueldade provou ser muito mais fina do que imaginávamos. 4. A ilha de Vozrozhdenia. O laboratório proibido. Em plena Guerra Fria, a União Soviética criou um dos projetos mais perigosos já imaginados. Um laboratório biológico, escondido no meio do Mar de Aral. Ali eram testados vírus e bactérias capazes de exterminar cidades inteiras. Antraz, peste bubônica, varíola militarizada. Todos manipulados em segredo absoluto. Quando a União Soviética caiu, a ilha ficou abandonada e, por anos, totalmente contaminada. Hoje o local é considerado um dos pontos mais perigosos do planeta e muitos acreditam que ainda existam amostras vivas enterradas sob a areia. 5. O experimento Hussey, a máquina do sono, lenda moderna. Existe ainda um relato tão sombrio que se tornou quase um mito da internet. O experimento russo do sono. A história conta sobre prisioneiros forçados a ficar dias sem dormir, presos em uma câmara selada.
Um gás experimental foi liberado para mantê-los acordados. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas logo eles começaram a perder a sanidade. Agressão, paranoia e um comportamento impossível de explicar. O final da história é tão grotesco que muitos acreditam que seja apenas ficção. Mas mesmo como lenda, ele revela o quanto a privação humana pode ser cruel. Esses experimentos mostram que a busca pelo progresso nem sempre segue um caminho seguro, e que, às vezes, a curiosidade humana ultrapassa limites perigosos. Agora eu quero saber, qual desses casos você achou o mais perturbador? Comente aí embaixo. E se quiser a parte 2, é só pedir. Até o próximo mistério.